Olá pessoal, meu nome é Cristiano Ferreira, sou conhecido no mundo da capoeira pessoal como professor soldado. A partir de hoje estarei gravando aí uma série de vídeos, tá? Falando um pouco da capoeira, contando um pouco da nossa história dentro aí do mundo da capoeira, tá? Gostaria que você que está me vendo, está assistindo esse vídeo, assistisse até o final. Ao final do vídeo, deixar ali seu comentário, fazer sua crítica, sua sugestão, tá? Que na medida do possível vamos estar respondendo a todos. Bom pessoal, eu comecei a capoeira, comecei a ter contato com a capoeira ali por volta de 94, 95, 1994, 1995. Morava ali no setor vizinho a Vila Nova ali, chamado setor Negrão de Lima, na rua Evaldo Lodge, e estudava no colégio Olga Mansur, no setor Crimeia Leste, tá? E estudava, no início eu estudava de manhã, trabalhava meio período da tarde, né? Até mais tarde um pouco. E depois passei a estudar à noite e trabalhar durante o dia. Nesse período em que eu estudava ali da parte da manhã e trabalhava à tarde, por uma eventualidade eu acabei tendo. Acabou acontecendo uma feira cultural ali na praça ao lado do colégio, que tem ali, em frente aos prédios que tem ali no Crimeia Leste. Eu acabei tendo contato com capoeira ali nessa oportunidade. Estava acontecendo uma feira cultural, tinha uma roda de capoeira e, e eu acabei escutando ali o som, barulho, a movimentação, acabei indo lá e estava no finalzinho já a roda também, não tava finalizando, o pessoal estava já se dispersando, já tinha se dispersado bastante, mas tinha ali um grupo de capoeira ali, um pessoal jogando capoeira, tocando berimbau, e eu acabei me aproximando, me interessei e fiz ali o primeiro contato com o pessoal, perguntei como é que funcionava, aí me apresentaram o mestre Zé, que foi meu primeiro mestre de capoeira. O mestre Zé é um mestre de capoeira regional, tradicional de bimba mesmo, diferente da capoeira regional de hoje, uma coisa bem mais raiz, né? E até pela época, de lá pra cá a capoeira ela desenvolveu bastante e algumas coisas realmente mudou. Então aí sim me interessei em treinar, só que os horários que o mestre Zé dava aula era uma coisa meio incompatível com os meus horários, porque eu vivia no corre-corre do dia a dia ali e realmente ele dava aula durante a semana, à noite e eu já estava ali trabalhando o dia todo e estudando à noite quando cheguei a começar a treinar capoeira, então ficou meio complicado. Então se der propôs para mim, falou, se você está interessado em treinar capoeira, a gente pode fazer o seguinte, se você tiver espaço na sua casa ali, uma área, a gente pode, eu posso desse início aí dar aula para você de forma particular. Para mim, não, beleza, mestre, eu acho que vamos lá, e começamos ali, fiquei mais ou menos de 3 a 5 meses treinando de forma lá na minha casa mesmo, ali na calçada aqui que eu tinha ali no quintal. E depois disso aconteceu do mestre conseguiu disponibilizar um salão ali próximo à escola onde eu estudava e uma estrutura razoável, né? Então a gente acabou e ele disponibilizou o horário do sábado na parte da manhã, né, para capoeira. Ele dava aula durante a semana e sábado na manhã. Então, como eu treinava no sábado na parte da manhã, que não trabalhava sábado, e eu acabei indo para a academia. E houve aquele primeiro contato ali com os alunos, aquela coisa toda, né, aquela coisa inicial, aquelas dificuldades que acontecem mesmo quando você começa a fazer parte de um grupo de pessoas ali que já estavam ali naquele local, já fazia parte daquele grupo, mas aí devagarzinho as coisas foram se encaixando, cada um ficou no seu lugar e a gente seguiu com a capoeira. Fiquei ali com o mestre Zé treinando ali, no Crimeia Leste ali por volta de 1 ano e meio mais ou menos. Somados ali com aqueles 6 meses que eu treinei em casa, daria mais ou menos uns 2 anos eu treinei capoeira com o mestre Zé. Antes de treinar com o mestre Zé, eu tive um contato com o judô. Eu sempre fui assim, interessado em praticar alguma arte marcial. Então,
mas foi um contato bem superficial mesmo, cheguei a praticar, né? Não me atraiu tanto, realmente não era, não era o que eu estava procurando. Então nesse meio tempo eu acabei tendo um contato com a capoeira ela acabou realmente me atraindo muito, até pela musicalidade, tá? Uma coisa bem envolvente, né? A capoeira envolve bastante as pessoas, tanto quem está dentro praticando como quem está em volta assistindo ali a apresentação. Então eu acabei me apaixonando mesmo pela capoeira. Então nesse início aí foi um início assim, não foi um início tão constante, né? Eu porque o aluno quando ele inicia a capoeira, assim, acontece assim nos dias de hoje também, eu observo isso nos meus alunos, o aluno quando ele inicia a capoeira, ele geralmente ele é muito jovem, o aluno ele é muito jovem, então ele não frequenta os treinos, não tem uma assiduidade assim tão intensa, né? Mas às vezes ele para pelo meio caminho, às vezes continua. Então é a seleção natural da capoeira, é o que eu costumo dizer. Entre tantas coisas que Mestre Pastinha falou que eu concordo plenamente, uma das coisas que Mestre Pastinha deixou para nós aí escrito e dito, gravado, é que capoeira era para todo mundo, de uma forma. Eu particularmente como professor aí que já estou dando aula aí há quase 15 anos, eu prego para meus alunos que capoeira não é para todo mundo, capoeira não é para qualquer um, capoeira é para quem realmente se identifica com a capoeira, quem realmente tem objetivo, capoeira é para quem realmente procura algo na vida. Então, capoeira não é para todo mundo. E a realidade é essa, tem alunos que começam, tem um potencial incrível para capoeira, mas desiste ali, a gente não sabe por quê. Às vezes por ter tanta facilidade em aprender a capoeira, o aluno ele acaba se desinteressando. Tem aluno que tem realmente uma facilidade muito grande em aprender capoeira. Você que é professor deve estar entendendo bem o que eu estou dizendo. Porque a gente às vezes fica sem entender porque que o aluno com facilidade, com um potencial tão grande dentro da capoeira acaba desistindo, parando na metade do caminho e realmente não tem mais interesse. E aqueles que têm uma certa dificuldade acaba seguindo. Mas, então eu fiquei ali meio barro, meio tijolo, vamos dizer assim, e pintou o momento ali, chegou a idade de ir para o exército, eu fui para o exército, fiquei 2 anos no quartel, aí realmente deu um tempo na capoeira, deu uma desligada, porque o primeiro ano do exército realmente ele é bem específico, ele é um ano que te exige muito, os primeiros 4 meses eu morei no quartel até pela dificuldade, porque você fazia todo um treinamento durante o dia e à noite realmente era bem corrido, você acordava de madrugada, então tinha uma programação bem intensa e eu acabei dando um tempo ali por um ano, tá? Depois que fiquei mais um ano no quartel, ali mais ou menos quando eu estava no segundo ano, ali pro final do meio, pro final do segundo ano do quartel, eu estava já com a intenção de me desligar do exército, então minha família, nesse tempo em que eu fui pro quartel, nós mudamos aqui para Aparecida de Goiânia, eu quase não vinha aos finais de semana aqui em Aparecida de Goiânia na casa da minha mãe, morava no quartel, até pela distância e dificuldade, e então eu numa dessas vindas aqui, já no finalzinho do ano, já quando eu estava ali com a cabeça já focada, já estava focando em outros objetivos, eu estava me desligando do exército, eu acabei num bate-papo com um amigo aqui, que a gente fez aqui, aqui em Aparecida de Goiânia, que ele acabou comentando, ele ficou sabendo que eu já tinha mexido com capoeira e tal, tá? E ele falou, olha, eu vou falar uma coisa pra você, Cristiano, tem um pessoal que dá aula ali, que treina capoeira ali no salão ali da igreja matriz aqui do centro de Aparecida de Goiânia. Por que você não vai lá e vê? Eu falei, uai, cara, realmente vamos ver, né, cara? De repente eu vou lá, vou ver qual que é desses caras lá, vou ver quem é esses caras lá que mexem com capoeira. Porque eu já jogava capoeira, pessoal, não era aquela, não tinha uma experiência, não tinha aquela técnica,
Mas eu já conhecia de capoeira, porque hoje você, com 1 ano e meio para 2, mexendo com capoeira, eu já tinha um conhecimento até razoável. Apesar de não me aplicar, né? A gente tinha um conhecimento até razoável na capoeira, eu conseguia entrar, jogar, já arranhava alguns instrumentos ali, mas assim, não me aventurava, né? Porque naquela. Para quem participou, quem praticou capoeira, né, até o ano 2000, quem foi aluno iniciante até o ano 2000, sabe que a capoeira antigamente ela era bem diferente da capoeira de hoje. Ela tem muitas coisas que tem hoje em relação à organização que antigamente não tinha. Então você não podia sair se aventurando a entrar em qualquer roda de capoeira. Não era assim, a coisa não funcionava bem assim. Às vezes as pessoas se ofendiam, os próprios capoeiristas, esse negócio de visitar a academia, isso não era bem visto, né? Isso era uma coisa que às vezes você colocava a sua integridade física em risco você fazendo isso. Então se você não fosse tão bom de capoeira, você tinha que se garantir realmente. Porque se de repente alguém ali cismasse com você e quisesse fazer um somento grande contigo ali, sei lá, você ficava numa situação meio que complicada. Então eu não me garantia na capoeira, lógico que não. Praticamente de 2 anos em contato ali nesse. Eu classifico essa parte, essa época aí com o mestre José, um primeiro contato ali com a capoeira, realmente, sei lá, uma amostra grátis, vamos dizer assim. Então eu, de 2 anos com o mestre Zé, se você pegasse realmente o que eu tinha treinado 1 ano no máximo. Então, assim, jogava, mas não me garantia. E nem tinha coragem também. Então, a gente eu acabei indo lá, vi, não estava tendo roda, uma coisa assim, que me chama a atenção no Falcão, no mestre Falcão e me admira, porque o mestre Falcão ele sempre teve esse tipo de organização dentro da academia dele. Ele tem academia que você faz, tem roda todo dia, toda hora, então assim, o aluno não faz outra coisa não se entrar em roda, então mas a academia do mestre Falcão tinha ali o seu cronograma de treinamentos, tinha uma matéria específica para cada graduação, tem, né, que hoje nós carregamos isso conosco. Quero futuramente gravar um vídeo falando sobre nossas metodologias aí, nossa filosofia, para que fique bem claro. Então acabei tendo um contato ali com o mestre Falcão, que era um mestre que tocava o trabalho ali. O mestre Falcão, formado com o mestre Sabu, né? O mestre Sabu é o Manuel Pio Salles, implantou capoeira no estado de Goiás, né? Formou vários mestres hoje aí, os mestres mais antigos aí do estado de Goiás foram formados com o mestre Sabu, a capoeira do Falcão, a capoeira que o mestre Sabu trouxe para Goiás, que o Falcão colocou algumas coisas ali, algumas metodologias dele, formas de ensinar, não mudar a capoeira, pessoal, não inventar movimento. Quando eu digo colocou algumas coisas, não digo a capoeira, ela se desenvolve, mas a gente não pode inventar nada para colocar nela, como acontece em muitos grupos aí, muitas academias, as pessoas começam a pegar movimentos e inserir ali na capoeira e vai ficando um troço, começa a perder a característica. Mas não, o Falcão, o que ele fez? Ele passou tudo aquilo que o Sabu ensinou para ele, passou para o papel. Ele colocou ali e dividiu em graduações. Ó, isso aqui vai ser a matéria da primeira corda, esse aqui é da segunda, esse aqui é da terceira, esse aqui é a quarta. O Falcão tinha 15 cordas. Então, assim, o que ele fez foi isso. Ele organizou mais ou menos como o Pastinha fez lá no início lá com a capoeira, botou o pessoal ali no salão, uniformizou o pessoal, mais ou menos isso. O Falcão fez da forma dele isso. Então, você entrava na academia, você sabia o que você ia treinar os primeiros 6 meses, depois o que ia se treinar depois desse segundo, no próximo semestre ali, era mais ou menos a escola de hoje. Você ir para uma escola, você já sabe que você vai estudar o ano inteiro, já tem ali uma grade. E lá não era diferente. Na nossa academia também é assim. Então, me mostrou ali toda a metodologia dele, falou que o Falcão sempre cobrou mensalidade. Então, hoje, na época, eu acho que se a gente for pegar valores e fazer aí uma equivalência, seria mais ou menos R$ 50 hoje, né? Cobrava pelos batizados, cobrava pela uniformização, que é o justo, né? Eu acho que a gente não pode desvalorizar tanto assim o professor ali
o professor de capoeira, né, o mestre de capoeira que ensina a capoeira, então acertei com ele e comecei a treinar na outra semana. Eu fui lá, eu acredito que na sexta-feira, se não estiver me enganado, e falei, ó, fica pra próxima semana, na segunda eu tô aí. Na segunda eu tinha o abadá, né, não tinha graduação, mas meu abadá tava guardado. Coloquei meu abadá e fui treinar. E aí sim, aí começou realmente, eu considero isso como uma segunda etapa da minha vida e realmente meu início na capoeira eu considero aí. Foi aonde realmente devagarzinho eu fui inserido na capoeira. Devagarzinho eu fui começando, já tinha uma certa noção, para mim eu tive uma certa facilidade até, por isso apesar de ser um estilo que eu vim de um estilo totalmente diferente, porque eu vim da regional e a capoeira do Falcão, a capoeira do Sabor não é aquela capoeira nem regional e não é a capoeira Angola tradicional, não é? É aquela capoeira, que é a capoeira que eu pratico hoje, a gente costuma falar que é uma capoeira contemporânea, que ela fica ali mais ou menos no meio ali, porque não é só aquela Angola de jogar lá embaixo no solo e nem é aquela regional zona de jogar só lá em cima em pé. Então a gente vai lá em cima, vai embaixo, a gente joga um Angola, a gente joga um jogo mais em pé ali e joga os dois juntos, né? A gente consegue fazer uma movimentação de solo até interessante. E jogar em pé também, que é o capoeira você precisa muito jogar em pé, é uma necessidade. Tem jogo que não dá para você descer pro solo. Então, se essa capoeira me atraiu, eu já sabia jogar um pouco em pé e a primeira corda é isso, a primeira e segunda corda é isso, é o capoeira você vai aprender a jogar em pé, porque você vai ensinar a capoeira pro aluno, ele começa a aprender a jogar em pé. Depois você passa para essa parte mais complicada que é você fazer a movimentação de solo, né? Porque é onde você troca as suas pernas pelos braços, os braços passam a ser as suas pernas e as pernas passam a ser os braços, né? Então existe uma dificuldade ali de resistência de fazer um trabalho de braço ali para que o aluno possa conseguir desenvolver esse processo. Então fiquei ali com o Falcão por 13 anos, no grupo de capoeira Falcões de Ouro, que foi fundado por ele mesmo. O grupo foi fundado por ele com o apoio da Igreja Católica ali, na presença do Padre Geraldo. Então a gente ficou treinando ali mais ou menos, eu treinei no salão ali, eu acredito que de quando eu cheguei até o dia que o Falcão deixou de dar aula ali, que a gente parou de dar aula ali, a gente parou de treinar ali, eu acredito que fiquei uns 6 anos treinando ali de forma assídua, né? Os primeiros 8 anos de capoeira eu realmente treinei de verdade, treinava em média 4 horas por dia, né? 3 vezes por semana, e aos domingos participava de evento. Então assim, é o que eu falo com meus alunos hoje, né? A capoeira antigamente ela era nós fazíamos a capoeira, nós alunos, né? Não digo quando a gente era aluno, a gente não esperava o professor, a gente não esperava o mestre. Nós fazíamos da capoeira uma atividade muito intensa. Então assim, se não existia uma atividade na academia, se o mestre não ia fazer uma roda na feira, se o mestre não ia, se não tinha um evento para a gente participar ali relacionado à nossa academia, ao nosso grupo, a gente saía, a gente visitava a academia de amigos, a gente ia para Hidrolândia, então assim, a gente realmente fazia da capoeira uma atividade intensa, diferente de hoje que o aluno se não tiver um evento na academia ou um evento do grupo, ele não faz nada, ele vai ficar em casa, às vezes não vai nem treinar. Então, realmente esses 8 anos aí eu classifico como 8 anos bem intenso, bem diferenciado mesmo, e fiquei por ali mais ou menos uns 6 anos ali, aí após um certo período ali o padre Geraldo faleceu, teve um problema com câncer, era uma pessoa que ajudava demais a gente, né? Demais a gente estava sempre ali inserido nas atividades da igreja, a igreja católica do padre Geraldo, ela tinha uma profundidade muito grande na comunidade aqui de Aparecida de Goiânia, então a gente estava sempre participando dos eventos aí da própria igreja, a gente estava participando, a gente viajava, ia para as cidades vizinhas aqui participar dos eventos, das quermesses da igreja lá, das feiras, então a gente ficou bem conhecido. Mas como em todo segmento, tinha um pessoal ali, um grupo ali da igreja, de pessoas, as pessoas, aqueles que se dizem conservadores, né? As pessoas, as tradicionais, as pessoas que
as mais antigas ali da igreja, e que não engolia esse negócio da capoeira, aquele preconceito de capoeira é coisa de malandro, a capoeira. Hoje a gente não vê isso, mas antigamente a gente ouvia isso demais. A capoeira é coisa de malandro, é coisa de macumbeiro, é coisa. Olha, então assim existia uma certa resistência. Só que o padre Geraldo era um padre que tinha uma personalidade forte e tinha poder de decisão dentro da igreja. Então o que ele falava era lei, não tinha esse negócio. Ele não aceitava as coisas que ele determinava ali dentro da igreja. A igreja, ele era o coordenador da paróquia, ele não aceitava que as pessoas viessem querer ir contra as decisões dele. Então, enquanto o padre estava verde, foi tranquilo, o trabalho foi desenvolvido lá no Mestre, o Mestre resgatou muitas crianças, muitos jovens aí que poderiam estar na rua e ele acabou resgatando, e isso foi uma coisa bem interessante, bem fantástica. A capoeira estava numa época muito boa, que é parecida, era uma coisa desconhecida ainda, né? Não era tão conhecido, não era. Capoeira você não achava em toda esquina que você ia, como a gente acha hoje. A gente vê, tem uma pessoa dando aula de capoeira em quanto é esquina que você vai, em qualquer lugar do mundo. Então, é uma coisa muito interessante. O Falcão tinha muitos alunos, o Falcão tinha treinando de forma assídua e de forma constante, e de 50 a 60 alunos. Ele tinha mais de 100 alunos matriculados. Então, a gente, quando o padre faleceu, o pessoal fez pressão, esse pessoal mais ignorante aí, eu não considero conservador, considero ignorante, porque se você quer criticar, se você quer comentar, se você quer influenciar a decisão de alguém sobre alguma coisa, sobre algum assunto, você deve ir lá primeiro conhecer, para depois você colocar a sua opinião e saber qual lado você quer ficar. Então esse pessoal fez uma pressão muito grande aí, a igreja ficou um tempo aí sem dono, e aí eles queriam que a gente encerrasse o processo ali, encerrasse o programa ali, e o Falcão sentou com eles, conseguiram chegar na acordo, eles disponibilizaram um salão, porque lá são 3 salões, é um grande na frente e 2 menores atrás. Ele disponibilizou um salão do fundo para nós lá, até que encontrássemos um outro lugar para ficar. A gente ficou treinando ali de forma. O salão, a estrutura é boa, mas é lá no fundo, porta fechada, e para quem trabalha com capoeira sabe que isso aí, a capoeira, ela precisa ser vista, né? Você precisa fazer o comercial. Não adianta você ir pro fundo do quintal e querer montar uma academia lá que você não vai ter aluno, que as pessoas não vão ver, então assim, não adianta. Então, ficamos ali por mais algum tempo, não lembro bem quanto tempo foi, mas aí pintou a oportunidade aqui da gente vir aqui para Vila Adélia, que é um conjunto da Caixa Econômica Federal, um dos primeiros foram feitos aqui por esse lado aqui, e tinha umas salas ali que foram feitas pela Caixa Econômica Federal ali para disponibilizar para comércio. Tinha umas salas até com estrutura boa, a gente acabou conseguindo uma dessas salas ali, e o Falcão tocou o trabalho dele ali. Mas aí, depois dessa saída do salão, assim, realmente deu uma desacelerada no processo lá do Messi. O Messi ficou meio chateado com as coisas, ficou meio, realmente, ficou ali alimentando a ilusão de que voltaria lá pro salão, né? Esperando um outro padre vir, o outro padre veio e não tinha a mesma personalidade, não tinha o mesmo poder de decisão do que o padre Geraldo. A coisa ficava meio que na mão lá do pessoal lá que se dizia dono da igreja lá, que achava que era dono da igreja, que eles que tomavam a decisão. Então o Falcão, durante todo esse processo aí, deu uma desacelerada muito boa. Continuou dando aula da mesma forma, não caiu nada em relação às aulas, aos treinos continuou da mesma forma, só que ele manifestou assim, o interesse de dar uma afastada, porque ele precisava resolver alguns assuntos pessoais dele, né? Ele estava com alguns problemas pessoais da vida dele, a capoeira estava ocupando muito tempo da vida dele ali, realmente ocupava, porque você dá aula terça, quarta, sexta e domingo de manhã, te sobra pouco tempo. E levando em consideração que ele não morava em Aparecida de Goiânia, ele morava lá no setor Pedro, ali em Goiânia. Então dá o que? Dá 14 quilômetros. Então ele tinha que vir e voltar todos os dias. Então isso aí, e ele tinha a vida dele, ele tinha os filhos dele, a esposa dele. Então ele reuniu todos os graduados, o pessoal já estava bem graduado, reuniu com soldado, com pirata, com marinheiro, com jabuti, né?
Aí falou que tinha interesse, ia dar uma afastada do grupo, ia dar uma segurada, e que ele queria pôr a coisa na nossa mão e queria que a gente tocasse, ele ia ali resolver os problemas pessoais dele e queria que a gente tocasse. Aí numa conversa ali a gente não quis entrar em detalhe, porque assunto pessoal é assunto pessoal, né? Quando uma pessoa te fala assunto pessoal é porque não te interessa. Então ele foi, a gente acertou ali e ficou assim. O Pirata já estava dando aula ali no Village Garavela ali. O Maria já dava aula ali no Jardim Cristal. E aí esse núcleo aqui da Vila Adélia veio para o professor Saudade, que até então era o graduado Saudade, né? Não era nem professor ainda. Então, até pela proximidade da minha casa, da Vila Adélia ser mais próximo ali, ou coisa de alguns 1.000 metros, 1 quilômetro no máximo, então acabou vindo, o soldado assume aqui, né? A gente conversa com os alunos aí, deixa claro o que está acontecendo e a vida segue, né? A coisa segue, o grupo está aí, o grupo é do mestre e o mestre sempre vai ser o mestre do grupo. Foi o que aconteceu, a gente acabou, eu assumi ali a Vila Adélia, conversamos com os alunos, eles absorveram bem a ideia, a conversa, não teve nenhum atrito, não teve nenhum conflito ali com a coisa e eu toquei o trabalho ali. Fiquei ali na Vila Adélia por uns 2 anos, mais ou menos, né? E numa dessas oportunidades eu acabei, desses eventos aí que eu também gostava muito de ir numa feira, fazer uma roda e tal, eu acabei conhecendo o Odaí, que era o presidente da Associação de Moradores do setor Expansão e Aparecida de Goiânia, que é o setor vizinho ali à Vila Adélia. Ele falou, olha professor, eu tenho um salão lá da Associação de Moradores, né? Esse salão ele fica bem ocioso porque nós não temos atividades lá, é a sede da associação. Gostaria que você desse uma olhada lá e queria que você realmente implantasse esse projeto lá na associação. Eu fiz uma visita no salão, um salão interessante, sentamos ali, conversamos, acertamos algumas condições ali e acabei vindo. Fiquei ali, aí realmente eu comecei, trouxe os alunos, a coisa era muito perto, né pessoal, de um lugar para outro, os alunos vieram, continuamos ali treinando, realmente a coisa foi fluindo cada dia melhor ainda. E eu fiquei ali nesse salão por mais ou menos eu dei aula no salão, inclusive até hoje eu dou aula no mesmo salão, acabei voltando a dar aula ali, até por disponibilidade de horário e pelas coisas, eu dei aula direta ali, de forma constante ali por uns 5 anos. Então, e dentro desses 5 anos, assim, realmente a coisa, passaram por ali e treinaram comigo ali, em média uns 100 alunos, né? Realmente muitas pessoas passaram por ali e estão comigo hoje. E tem alunos que deu da época, quando eu cheguei aqui no salão, está treinando comigo até hoje, tem quase 10 anos que está treinando comigo. Então, que é o caso do monitor Esquilo, né? Que é meu monitor. Então, instrutor Esquilo, que hoje ele é instrutor. Então, assim, e nesse processo ali desse trabalho aqui com a Associação de Moradores, a Igreja Católica aqui, a Igreja Católica do setor Expansul, acabou conseguindo uma verba aí e construiu um salão aqui, um salão paroquial, um salão idêntico, bem parecido com o que a gente treinava lá no Centro Aparecida de Goiânia. Acabou construindo um salão ali de mais ou menos 25 por 50, e o próprio presidente falou, olha soldado, a gente quer que você passe, o padre quer que você passe lá para o seu projeto ali para o salão da igreja, vai ser a primeira atividade de lá. E foi o que aconteceu, a gente apenas transferiu, eu dava aula a segunda, quarta e sexta e sábado, segunda, quarta e sexta a partir das 19 horas e sábado a partir das 18 ali na associação. E eu acabei passando lá pro salão, um salão que tinha uma visibilidade bem melhor, uma coisa bem ampla mesmo, bem iluminado, bem aberto. Acabei por também tocar o trabalho ali. E ficamos ali um bom tempo. E ali realmente a coisa deslanchou, o projeto já estava consolidado, né? Era uma coisa que a gente via que tinha naquele formato. Ele ia cada vez crescer mais. E foi o que aconteceu, não foi diferente. Acabou seguindo ali esse processo todo. Então, assim, nesse
nesse período aí de treinos, aí, nesse período de 2000 para 2010, esses 10 anos aí, a gente, assim, aconteceram muitas coisas, né, em relação ao grupo de capoeira Falcões de Ouro. Hoje o grupo de capoeira Falcões de Ouro ele não existe mais, tá? Ele não existe mais o grupo, ele foi, o Falcão acabou com ele. O que aconteceu? O Falcão, naquela parte ali em que ele deu uma afastada, um ano e meio depois, que ele resolveu lá os seus problemas pessoais, ele acabou voltando, ele retornou ao grupo, né, ele reassumiu o grupo, mas quando ele reassumiu o grupo, ele disse que não tinha mais aquele interesse em dar aula para aluno leigo, então ele queria apenas fazer um trabalho ali com os professores, ele queria estar sempre fazendo uma reciclagem com os professores, né, alimentando ali os professores com a matéria e queria que os professores ali alimentassem os alunos. Então foi criado algumas regras ali que não existiam então, né, porque como ele tocava, foi criado ali algumas regras, foi feito um estatuto, cada professor assumiu uma parte ali dentro do grupo, uma responsabilidade, né? Nós já éramos responsáveis já há muito tempo por nossas academias, pelos nossos alunos, então foi criado ali um período de 6 meses para graduação, onde ficou acertado de que os professores dariam aula, o mestre viria na academia ali antes do batizado, ali uma semana antes do evento marcado, ia avaliar os alunos e passar informação, ia se fazer o evento, ia se marcar o evento e onde tivesse que fosse, ele marcaria o evento, realizaria o evento e graduaria os alunos. Foi assim por um período aí, eu acredito que por uns 2 anos, mais ou menos. E só que começou a ter alguns conflitos aí de interesses, começou a ter... porque os professores assim tinham um contato direto com o mestre. Se deu de quando ele se afastou a primeira vez, a gente nunca perdeu o contato, a gente sempre estava na casa dele, sempre estava pegando uma matéria, pegando uma instrumentação ali, pegando alguma coisa, né, da capoeira, e então a gente nunca perdeu o contato, o Falcão sempre esteve com a gente. Às vezes ele vinha na casa da gente, vinha na própria academia, às vezes ele visitava aí, era bem menos frequente, mas ele visitou umas 2 vezes a minha academia. Então assim, mas para os alunos ficou uma coisa meio que complicada de entender, porque assim, na verdade os alunos não tinham nenhuma afinidade com ele como mestre, porque teve aluno que começou a treinar comigo, treinou 6 meses, nunca conheceu o mestre, nunca viu o mestre. Então, assim, ele chegava na nossa academia com a posição de mestre, era aceito pelos alunos, lógico, ele é o mestre, meu professor falou que o cara é mestre, então ele é mestre. Mas, assim, os alunos começou a divergir, começou a falar algumas coisas, começou ter alguns atritos ali, às vezes o aluno não aceitava as determinações, nunca vem, a gente fazia os eventos, fazia as rodas aí, dificilmente ele vinha, até pela distância, e acabou ficando uma coisa meio inconstante. E dentro de todos esses acontecimentos aí, o Pirata, que era o aluno mais velho do grupo, até manifestou-se em relação a se desligar. Ele se desligou, ele acabou se desligando, foi pro grupo ABC, do mestre Escorpião, ficou lá não sei quanto tempo, e depois do ABC ele acabou indo pro grupo Muzenza, onde eu acredito que ele esteja até hoje. Então, acabou aí, tudo bem, teve aquele mal-estar ali, gerou um certo mal-estar dentro do grupo, sim, claro que gerou, porque né, o cara mais antigo e aquela coisa toda, mas ali a gente foi remediando, né, tinha os alunos dele, treinava com ele, foi tudo com ele, então ficou um troço meio que dividiu algumas coisas ali, alguns concordavam com alguns alunos concordavam, até nós concordava com a atitude dele, outros não, disse que a gente tinha que sair também. E a gente conseguiu contornar tudo aquilo e seguiu o trabalho seguiu. Mais para frente o professor Marinheiro também manifestou interesse em não desligar do grupo. Como ele tinha um instrutor dele lá, que era o Senzala, ele comunicou que ele ia estar deixando a academia na mão do Senzala, porque ele ia também resolver algumas coisas aí, ele ter que afastar da capoeira. Foi o que aconteceu, deixou, o Senzala também tocou, né, de forma que ele achou que ele deveria tocar lá, e foi indo.
E então, só que assim, o trabalho do marinheiro ele foi morrendo gradativamente. Os alunos sentiu essa saída dele. Eu não sei se eles não aceitaram bem o senzala ali para ser o professor deles, ou não sei o que aconteceu. Eu sei que foi morrendo gradativamente até acabar. E o Azeitona nessa época já estava dando aula, né? Estava tocando um trabalho ali na Cidade Livre, já lá na associação, né? Tinha lá os alunos dele. E ficou então só o professor Soldado, o professor Azeitona tocando no grupo de capoeira Falcões de Ouro. E nesse tempo aí o Falcão ele vinha pouco nas academias, né? Ele vinha muito pouco, aí ele vinha menos ainda. Só em eventos, a gente convidava, fazia, às vezes de repente a gente fazia roda em feira, chamava ele não vinha, tinha lá, não tinha como ele vir. Então assim, o que acabou acontecendo? Sei lá, eu acho que o Azeitona, ele treinou muito pouco diretamente com o Mestre Falcão, ele treinou mais com o Pirata, né? Então com o próprio Marinheiro. Então ele treinou um tempo no início, quando eu comecei a dar aula aqui na Vila Adélia, que foi quando ele começou capoeira com a gente também, ele treinou um tempo aí comigo. Então, assim, acabou tendo algumas divergências ali da forma de se conduzir o ensino lá na academia dele. Então o Falcão se sentiu incomodado com isso, disse que a filosofia não estava sendo conduzida da forma que tinha que ser conduzida. E então o que aconteceu? O Falcão acabou desligando o Azeitona, eles estavam desentendendo, então os dois sentaram, conversaram e o Azeitona achou por melhor tocar o trabalho dele lá sozinho. Foi o que ele fez, ele levantou a bandeira dele e tocou o trabalho dele lá, que está lá até hoje. Hoje ele mestre, ele formou como mestre Sabu, então assim, hoje ele toca o trabalho dele. Ficou então o soldado ali, né? Só o soldado no grupo do Falcão, fiquei por mais algum tempo ali também, tocando o meu trabalho. Aqui na minha academia, sempre toquei, sempre quebrei minhas pedras, né, vamos dizer assim, dentro das nossas dificuldades, o que a gente podia fazer a gente fez. E ficou uma coisa meio que academia, o grupo de academia só, né? Então ficou só meus alunos, então assim, diminuiu bastante ali o apoio em relação ao mestre. Então eu toquei meu trabalho ali com uma dificuldade muito grande e numa eventualidade acabei conhecendo o professor Osmar, do grupo Capoeira Ladainha, do mestre Gilvan lá de Aparecida, lá de Brasília. E a gente acabou recebendo o convite deles para estar fazendo parte do grupo, eles tinham interesse e eu acabei aceitando. Fui para o grupo Ladainha, fiquei no grupo Ladainha por 2 anos, mas a coisa não se desenhou de forma diferente, porque o grupo Ladainha, quem tocava aqui era o Osmar, lá na Independência Mansões, lá no ginásio do bairro Independência. Então se desenhou mais ou menos parecido com aquilo que era lá no grupo do Falcão. O soldado ficava aqui tocando o trabalho dele sozinho, o Osmar tocava o trabalho dele lá, tinha os eventos lá realizados lá sempre lá no ginásio, lá de forma, eles lá que ditavam as regras, né? Era sempre da forma deles e o mestre Gilvan vinha aí de tempos em tempos. Então assim, eu acabei vendo que para nós também não era interessante isso. A gente acabou Aí acabei me desligando também do grupo do Osmar, né? Antes disso, eu mais o Esquilo, a gente sentou, conversou e foi colocado da seguinte forma: olha, Esquilo, é, que nós estamos tocando um trabalho sozinho, isso aí é fato, cara. Isso aí tá claro para todo mundo. Eu acredito que para nós seguirmos o nosso trabalho sozinho, a gente só precisa assumir que nós estamos tocando um trabalho sozinho, porque na realidade nós estamos tocando trabalho sozinho há muitos anos, né? Porque não temos apoio de ninguém. E o Esquilo pegou e falou: olha, o que você quer fazer, soldado? Estamos dentro aí, se você topar, eu topo. Falei: não, a minha intenção é levantar a nossa bandeira, seguir o exemplo lá do Azeitona, né? E levantar a nossa bandeira, tocar o nosso trabalho, ter a nossa filosofia de trabalho. E nós estamos com os alunos aí, nós temos o espaço e nós temos o projeto e vamos pôr o projeto na camiseta e vamos tocar para frente. E depois a gente vê o que acontece. Foi o que aconteceu, eu acabei me desligando do Ladainha, aprendi muito ali no Ladainha, um grupo bom, né? Deixei amigos ali,
inclusive o professor Osmar, que depois me visitou várias vezes na minha academia. E então a gente criou o nosso desenho, e eu peguei o projeto que estava no papel e coloquei em prática realmente. Falei, vamos pôr o projeto, o nosso ponto inicial aqui da nossa academia vai ser o projeto, foi o que aconteceu. Tocamos ali de forma independente o projeto, sem apoio, apenas com o apoio da igreja e da Associação de Moradores aqui do setor de Expansão, não tivemos apoio, nunca tivemos apoio de ninguém. Tocamos o projeto, a coisa realmente deslanchou de forma interessante. O projeto, eu consegui colocar em prática tudo aquilo que estava no papel, realmente um projeto fantástico. Eu quero, o meu próximo vídeo estar gravando falando sobre o projeto, realmente o que é o projeto, para que as pessoas entendam bem. Então, projeto fantástico, a coisa realmente aconteceu. Acho que no momento que eu desenvolvi aquilo ali, acho que estava realmente iluminado por Deus, quando eu escrevi, quando eu consegui colocar aquele projeto no papel. Ficou uma coisa muito boa, todo mundo gostou, conseguimos ter uma aceitação da comunidade aqui de forma maravilhosa, tanto que hoje eu sou conhecido aqui na comunidade como professor soldado, todo mundo me conhece, tem pessoas aí que estão casadas, que tem família, que foram alunos meus lá era moleque. Então foi muito bom, realmente o projeto aconteceu, está acontecendo sim, hoje na atualidade, agora em 2013, com boa projeto novo ali, com a ampliação desse projeto para 2014, que eu vou estar falando também nesse vídeo. Então assim, realmente nós atingimos ali o que precisava ser atingido, conseguimos fazer o nosso primeiro batizado e troca de corda da Academia de Capoeira Professor Soldado, projeto Aprendendo Capoeira. Tivemos mais de 30 alunos batizados, tinha quase 60 alunos matriculados no projeto. Então assim, a coisa realmente ficou linda. Quem quiser ver realmente o batizado, nós temos aí, tá no YouTube aí, é só você acessar lá, é primeiro batizado e troca de corda, ACPS ACMM, tá? Vai estar ali. E então o projeto seguiu e pintou, nesse percurso aí do projeto, pintou uma outra necessidade, muito importante, que eu digo para o professor em si. Porque nós, falando assim na língua da capoeira, o professor ele precisa beber a água de alguma fonte, né? Essa fonte tem que ser cristalina e não pode secar. E porque assim, gente, eu costumo falar que a capoeira não é receita de bolo, não é se fazer um bolo, não é parecido que você pega a receita lá na rua, chega em casa, você faz e pronto, tá feito. Não é assim. A capoeira, ela precisa do acompanhamento, ela precisa de uma pessoa que conhece de capoeira para estar fazendo te acompanhando, te passando a matéria. A capoeira não é só perna para lá, perna para cá, né? A capoeira tem a parte teórica dela, para o professor é muito importante a parte histórica, o professor tem que conhecer a parte de instrumentação. Então, eu acabei precisando aí desse negócio, da necessidade que foi criada, se criou automaticamente para mim, para o Esquilo, que é o meu instrutor, a necessidade de um mestre, da presença de um mestre dentro da nossa academia. E não pensamos diferente, foi unânime. A primeira coisa que veio foi mestre motorista. O mestre que tem know-how, é o presidente hoje da ACMM, que é a Associação de Capoeira Mestre Motorista. Foi formado com o mestre Sabu, da mesma forma que o Falcão formou na mesma época. Era um mestre que estava em atividade, e hoje é o que? Hoje é 7 de dezembro de 2013 que estou gravando esse vídeo. Hoje o mestre motorista está em atividade, e eu acredito que dos alunos formados com o mestre Sabu naquela época, eu acho que ele, tenho quase certeza que é o único em atividade hoje no país. Então, surgiu essa possibilidade, fizemos um contato por telefone, ele disse que se sentia honrado e que a gente precisava conversar. Eu acabei indo lá na casa dele, a gente sentou, conversou, né? Assim, foi um papo rápido, e ele aceitou de pronto, ele nos adotou, né? Colocou ali as condições dele, e estamos hoje com o mestre motorista. Então, fazemos parte da CMM, né?
e estamos aí junto já há um bom tempo, acho que uns 2 anos, acredito que já estamos aí ou mais. Porque a CMM, o mestre motorista, ele realiza os eventos dele, são eventos muito bons, quem tiver oportunidade não pode perder mesmo. O mestre, ele teve há pouco tempo agora nos Estados Unidos, foi receber uma premiação lá, foi premiado lá nos Estados Unidos por um trabalho que ele executou lá. Então, assim, tem um pessoal dele, filiado dele na Turquia, então assim, tem pessoas do mundo inteiro. Muita gente da Bahia, o próprio... Nossa, muita gente da Bahia já estiveram aqui nos eventos dele, ele já foi lá. Então assim, o que é a CMM, pessoal? A CMM, ela não é um grupo. O mestre, ele sempre teve, o mestre motorista sempre teve essa preocupação de não criar um grupo de pessoas. Porque quando você fala grupo é uma coisa restrita, né? Grupo. É um grupo de pessoas, são aquelas ali. A CMM é uma associação de pessoas. Então se você é capoeirista e você quer se filiar à CMM, você não precisa sair do seu grupo, onde você esteja, não precisa se desvincular do seu mestre. A CMM ela é uma entidade onde você vai fazer parte, você vai poder levar seus amigos, você vai participar dos eventos, você vai ter rodas na CMM. Então assim, você vai fazer parte, o mestre motorista ele procura trazer as pessoas para o mesmo lado. Deixar aquele negócio de unidade e partir para o coletivo, colocar todo mundo junto. É bom você ver um evento da CMM que você vê várias bandeiras ali, várias camisetas. Você vê de tudo quanto é tipo de desenho, de tudo quanto é grupo aí que tem em Goiânia, que tem no Brasil, tá ali. E de forma pacífica, né? Todo mundo junto, todo mundo respeitando todo mundo, fazendo amizade, né? Que é o propósito da capoeira. Então essa é a CMM. Então a gente passou a CMM e aí foi vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? A gente tinha um projeto trabalhando, estava ali no projeto 100%, né? Um projeto consolidado, um projeto realmente que aconteceu na comunidade, e veio aí a cereja do bolo, que era ali a presença do mestre motorista, o mestre com know-how, o mestre conhecido em Goiás, no mundo, né? E isso acabou enriquecendo o nosso projeto, né? Acabou trazendo mais know-how para nós, né? E estamos aí até hoje, né? Fazendo esse trabalho ali com criança, com adolescente, com adultos também, né? E tocando o trabalho dentro das dificuldades que a capoeira nos oferece, que a capoeira retrata bem a nossa vida, no nosso dia a dia, que tem coisas boas e coisas ruins. Hoje vivi muita coisa ruim na capoeira, tive muitas decepções com pessoas que realmente eu achei que nunca faria o que fizeram, mas graças a Deus, graças à capoeira, se hoje nós formos pesar, eu vivi mais coisas boas do que coisas ruins, fiz muito mais amigos do que tive decepções, não acredito que deixei inimigos na capoeira, tive decepções, deixei de ter contato com algumas pessoas por essas pessoas ter feito coisas que acabou nos decepcionando. Então passou muitos alunos pela minha mão até hoje, até o ano de 2013. Acredito que vai passar muito mais. O nosso objetivo é realmente divulgar o nosso trabalho, plantar a nossa semente e cultivar essa semente para que ela cresça e um dia dê frutos, né? Então, gosto demais de capoeira, vivo a capoeira desde 1994, vi capoeira pela primeira vez eu tinha 14 anos de idade, não consegui mais deixar a capoeira, estou até hoje na capoeira. Eu dou aula, desde quando eu deixei de ser aluno, passei a ser um professor de academia mesmo, dou aula desde, tem 15 anos aí que nós estamos dando aula, sou credenciado pelo Conselho Regional de Educação Física aqui do estado de Goiás, então assim, acredito que faço um trabalho razoável, um trabalho bom, né, dentro daquilo que a gente consegue dentro das nossas dificuldades, certo, pessoal? Então essa é a minha história, essa é a história do professor Soldado. Eu citei alguns nomes aqui, até pela necessidade de se contar a história, não tem como você não citar o nome dos personagens. São realmente as pessoas que fizeram parte, não foi criado nenhum nome.
E citei de forma bem superficial essas pessoas para que não venha trazer, esse vídeo não venha trazer nenhum constrangimento para essas pessoas, tá? Então gostaria que você agora no finalzinho desse ali a sua sugestão, o que você achou do vídeo, né? Fizesse a sua crítica, na medida do possível vou estar respondendo a todo mundo. E peço para que você assista o meu próximo vídeo sobre o projeto Aprendendo Capoeira, onde vou falar especificamente sobre o meu trabalho, o que eu faço, a minha forma de dar aula, tá? Agradeço você por ter assistido o meu vídeo. Peço para que você, se tiver alguma oportunidade, visite uma academia de capoeira, pratique capoeira, procure um professor realmente idôneo, um professor que tenha conhecimento, que seja formado realmente de verdade e que seja professor. Procure um professor de capoeira, pratique capoeira. Se você já praticou e está parado, volte a treinar, você está perdendo um tempo precioso aí para você. Capoeira é uma coisa muito boa, capoeira não atrapalha, tá? Capoeira só valoriza a pessoa, porque capoeira só ajuda. Então não perca mais tempo, procure uma academia, venha treinar capoeira, procure a academia mais próxima aí da sua casa, traga a capoeira para que ela faça parte da sua vida, certo? Muito obrigado.